Dr. Gabriel aqui. Hoje eu quero falar com você sobre as principais causas, as 8 principais causas de formigamento nas mãos, dormência nas mãos, aquela sensação que a mão está anestesiada, está adormecida. Então, muito importante esse vídeo para você. Eu queria saber de você, primeiramente, da onde você está assistindo esse vídeo. Se você está no Brasil, fala qual a sua cidade. Se está no exterior, fala qual país que você está morando agora. E eu queria saber também se você já sentiu essa dormência, esse formigamento nas mãos. Responde para mim aqui embaixo agora nos comentários. E eu quero começar esse vídeo contando uma história que aconteceu pessoalmente comigo quando eu estava num plantão lá no Rocha Faria, que é durante a residência. Eu fazia a minha residência de ortopedia, eu fazia plantão lá no Rocha Faria, que é em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, numa emergência de ortopedia. E um certo dia chegou um rapaz que falou que tinha acordado com o braço totalmente dormente e fraco. Então ele sentia aquela sensação que estava anestesiado o braço, principalmente essa região aqui e o polegar, e não conseguia mexer. Então a mão dele estava caída, ele não conseguia fazer esse movimento aqui, nem rodar o braço para dentro, nem fazer o sinal de legal. Então ele estava muito preocupado. Por quê? Era domingo, eu dava um plantão domingo de 24 horas, e ele acordou domingo de manhã com essa dormência na mão e estava muito preocupado o que podia estar acontecendo, porque algo começou tão rápido, tão abruptamente. E quem é ortopedista provavelmente sabe isso, mas se você não é ortopedista, dificilmente você vai saber qual é a causa dessa dormência. E a causa dessa dormência é uma causa muito comum, é uma compressão do nervo radial. O que acontece? Ele tinha dormido, conversando com ele, eu fiquei sabendo, apoiado com a axila apoiada no braço da cadeira, no encosto da cadeira. Então ele dormiu com a pressão nessa região e a cadeira fez uma pressão na região axilar, comprimindo o nervo radial. Então durante toda a noite aquela compressão no nervo radial causou essa sensação de amortecimento por diminuição da função do nervo radial. E é justamente o nervo radial que faz esse movimento aqui de extensão do punho, de supinação do antebraço, e essa dormência, para a sorte dele, na maioria das vezes é transitória. Eu queria saber de você, se você já dormiu com a cabeça em cima da mão, em cima do braço e teve essa dormência. Essa dormência que esse paciente apresentou chamava de paralisia do sábado à noite. Por quê? A pessoa bebe muito, dorme às vezes com a pressão aqui numa cadeira, num banco, com a pressão aqui na axila e chega no dia seguinte com essa paralisia que tem o nome de paralisia do sábado à noite. E tem outra paralisia muito interessante, que é a paralisia dos amantes, que é chamado, que as pessoas, por exemplo, muitas vezes, um dos parceiros dorme com o braço aberto e o parceiro dorme com a cabeça assim apoiada aqui na face interna do braço, causando também a compressão do nervo radial que passa bem aqui em cima do húmero, que é esse osso do braço, causando essa dormência também nas mãos e a perda da mobilidade, da capacidade de movimentação. Então também essa é conhecida como paralisia dos amantes. Mas além dessas que são causadas por uma pressão, que são formigamentos transitórios que vão melhorar, existem tipos de formigamentos que podem ser mais graves. E tem um que é o mais comum de todos, a mais comum causa de formigamento nas mãos, que a gente chama de uma parestesia em luva. Por que em luva? Que ela formiga as mãos como se fosse o espaço de uma luva. Então fica toda essa parte aqui formigando e geralmente pode dar bilateral nas duas mãos. Existe também a possibilidade de você ter, ao mesmo momento, além desse formigamento nas mãos, a parestesia em bota, que é como se fosse um formigamento nos pés, numa área que uma bota calçaria, né? Então, muito importante, isso pode ser um dos sinais iniciais da sua diabetes. Então, se você está sentindo essa parestesia e ela parece com uma luva, fica formigando a sua mão na área que uma luva cobriria, pode ser a famosa neuropatia diabética. Ocorre que a glicose alta começa a prejudicar os nervos, os nervos que dão essa sensibilidade,
e causam uma doença do nervo. Por isso a gente chama de neuropatia, causando esse amortecimento em luva, que a pessoa vai perdendo a sensibilidade, o tato e muitas vezes no pé perde a sensação de dor, muitas vezes por uma pressão. Imagine que ela deixa uma pedrinha dentro do sapato, que a pedrinha vai pressionando, só que ela está anestesiada, não sente e começa a ter uma ferida. Então é muito comum pessoas com neuropatias diabéticas terem feridas graves e de difícil cicatrização, até porque a diabetes diminui também a chegada de sangue no local e o sangue que traz os tecidos novos, proteínas, células novas para reconstrução, para cicatrização. E com a diabetes você vai ter uma cicatrização retardada, não vai ter um processo otimizado de cicatrização. A segunda causa, que é uma causa muito comum, que eu vejo muito no consultório, é uma compressão nervosa. A compressão do nervo, como essa da cadeira, pode ser dentro do seu corpo, ou seja, não é nada fora do seu corpo que está comprimindo. Por exemplo, tem uma muito conhecida, que tem um nome específico, se chama túnel do carpo, síndrome do túnel do carpo. O que é o túnel do carpo? A gente tem uma face aqui, uma fibra na palma da mão, aqui embaixo da pele, e tem os ossos do carpo, que fazem como se fosse um túnel. E dentro desse túnel passa os tendões flexores e passa também um nervo mediano. Então tem um túnel que é duro, né? Porque aqui a base são ossos, e em cima é a face, é uma fibra, e passa os tendões e o nervo. E qualquer compressão, aumento de volume dentro desse túnel, comprime o nervo mediano. E o nervo mediano dá a sensibilidade dessa região aqui toda da mão, dá esse movimento aqui de pinça. Então, se você perdeu a capacidade de fazer esse movimento de pinça e está com adormecimento, principalmente nessa região da mão aqui, você pode estar sofrendo da síndrome do túnel do carpo, que é muito comum, principalmente em mulheres. Então, existem outras síndromes de compressão, por exemplo, do síndrome do túnel cubital, que é o nervo ulnar, que passa aqui no cotovelo e pode ser comprimido, que também dá dormência, mas diferente do mediano, que é nessa área aqui da mão. A do ulnar é nessa região aqui, perto do dedinho mindinho, né? Então pode ter a compressão. A terceira causa é o hipotireoidismo. O que acontece? O hipotireoidismo, quando você está com uma diminuição da sua função tireoidiana, você pode ter acúmulo de líquido no seu corpo, o edema. E esse edema pode comprimir nervos também. Pode ser, inclusive, o causador de uma síndrome do túnel do carpo. Você pode ter um aumento de líquido na região do túnel do carpo e causar compressão no nervo mediano, mas a causa seria pelo hipotireoidismo, que está levando a essa síndrome do túnel do carpo. Então, muito importante você sempre, se tiver com dormência nas mãos, checar seus níveis de glicose para você ver se tem diabetes, checar também os seus níveis de hormônios tireoidianos, o seu TSH, para ver se você tem algum problema na sua tireoide, mas não é só a tireoide, você pode ter problemas em outros órgãos que podem levar também o aumento de edema e compressão de nervos. Por exemplo, um problema no fígado ou no rim também vai levar um acúmulo de líquido no seu corpo, pode dar inchaço, também inchaço nos olhos, inchaço nos pés, que podem levar a compressões nervosas, com dormências e formigamentos nas mãos, ou até também dormência e formigamento nos pés. Outra causa que a gente pode encontrar também de dormências nas mãos são as contaminações. Então é muito importante você ter cuidado com alguns tipos de contaminações que a gente pode estar sofrendo. Por exemplo, peixes ou frutos do mar contaminados com mercúrio, e a gente vai acumulando esse mercúrio e não tem a capacidade boa de excretar o mercúrio através da urina, através do nosso suor, e esse mercúrio começa a causar reações no nosso corpo que podem agredir os nossos nervos, causando também essa sensação de formigamento. Tem outros metais também, como o arsênio, o chumbo, que também podem contaminar muitos alimentos. Existem alguns pós de cúrcuma longa, né, de açafrão do Paquistão, que foram encontrados resquícios de chumbo contaminando esse pó e podendo causar
atraso do desenvolvimento das crianças ou até neuropatias, formigamento nas pessoas ou sintomas neurológicos também por excesso de chumbo no organismo. Então, muito importante a gente pensar, quando vê alguém com dormência, nas contaminações. Outra causa de dormência são algumas infecções, por exemplo, infecções virais. Existem vírus, como o vírus do HIV e o vírus mais comum do herpes zoster, né, que é o varicela zoster, que causa também um acometimento dos nervos e pode dar essa dormência nas mãos. A herpes zoster é conhecido como cobreiro, né, que parece uma cobra assim, cheia de vesícula que faz na nossa pele, no trajeto desse nervo, que é justamente algo que, atacando o nervo, pode dar muita dor, pode dar dormência e também algumas lesões na pele, que é muito comum com esse vírus da varicela zoster. Outro problema que pode dar dormência na mão são as doenças autoimunes. Então, se você tem alguma doença autoimune, por exemplo, lúpus, pode acometer também os nervos. Tem uma doença muito grave que é a esclerose múltipla, que também acomete os nervos, pode dar dormência nas mãos, nas pernas, nos braços, e isso pode se agravando com o tempo. Então, muito importante sempre investigar qualquer sensação de adormecimento, de formigamento nas mãos ou no pé, ou em qualquer parte do corpo. E por último, queria falar também de uma vitamina que é muito comum, na verdade duas, né? Vitaminas que a sua deficiência, e tem uma deficiência muito comum na nossa sociedade, pode levar também à agressão, à inflamação desses nervos e levar a formigamento. São as vitaminas, por exemplo, a B12, que é a cianocobalamina, metilcobalamina, que é a forma ativa, hidroxicobalamina, ela tem várias formas de vitamina B12, adenosylcobalamina, mas a metilcobalamina é a forma ativa, a que eu gosto mais de suplementar numa falta de vitamina B12. Então a deficiência de B12 pode prejudicar também os seus nervos, causando essa sensação de formigamento. E a outra deficiência é a da vitamina B1, que é a tiamina, que é muito comum também em alcoólatras. Essa deficiência a gente tem que pesquisar em alcoólatras, que pode dar, além do formigamento, distúrbios de como se fosse uma droga psicotrópica, que a pessoa tem visões, ilusões, alucinações. Então, muito importante a gente pesquisar, principalmente se é associado a alucinações ou num paciente alcoólatra também, a deficiência da vitamina B1, a tiamina. Então, muito importante você saber quais são as principais causas de dores. Eu peço para você compartilhar esse vídeo com quem você conhece para poder ajudar ele a ter noção de quais são os problemas, de que realmente é um problema que pode ser algo grave e por isso você precisa procurar um médico. Eu queria convidar você para uma aula ao vivo que eu vou fazer, uma live sobre dores articulares, principalmente dor no joelho. Então, se você sofre com dores articulares, dores no joelho, eu vou te convidar, vou deixar o link aqui embaixo para essa live. É só se cadastrar no e-mail que você vai receber a data da próxima live diretamente no seu e-mail, tá bom? Vou deixar o link aqui embaixo. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Dr. Gabriel se despede aqui. Grande abraço e até o próximo vídeo.